Abra seus olhos para o que está acontecendo ao seu redor. O mundo está mudando em um ritmo alucinante. Guerras estão eclodindo, a natureza parece estar em revolta e a tecnologia avança de maneira assustadora. Mas o que você diria se soubesse que tudo isso foi previsto há milhares de anos? Nos últimos tempos, temos visto um crescimento tecnológico sem precedentes na história da humanidade. Smartphones, inteligência artificial e realidade virtual, que antes pareciam ficção científica, agora fazem parte de nossas vidas diárias. Esse avanço impressionante não é coincidência, mas sim um cumprimento da profecia descrita em Daniel 12:4, que fala sobre o aumento do conhecimento nos tempos finais. O profeta Daniel previu com precisão o crescimento do saber humano e da mobilidade que marcam os últimos dias. Hoje, vemos essa profecia se realizar diante de nossos olhos. A internet conecta bilhões de pessoas, possibilitando a troca instantânea de informações. A inteligência artificial está transformando indústrias, desde a medicina até a fabricação, enquanto os veículos autônomos estão prestes a revolucionar a maneira como nos movimentamos. Contudo, o avanço tecnológico traz consigo seus próprios desafios. A privacidade está cada vez mais ameaçada, com empresas e governos acumulando grandes quantidades de dados pessoais. E a automação está eliminando postos de trabalho em uma escala sem precedentes, gerando incerteza econômica para milhões. Além disso, a tecnologia está mudando nossa forma de interagir com o mundo. As redes sociais, embora conectem pessoas, muitas vezes criam bolhas de isolamento, e a dependência dos dispositivos eletrônicos afeta nossa concentração e saúde mental. Isso nos faz questionar: estamos realmente progredindo como sociedade ou nos afastando dos valores estabelecidos por Deus? Como cristãos, somos chamados a usar a tecnologia de maneira sábia e responsável, mantendo nosso foco em Cristo e em Sua palavra. As profecias bíblicas também alertam sobre a globalização e a formação de um governo mundial unificado. Embora a globalização tenha trazido benefícios como o aumento do comércio e a troca cultural, ela também pavimenta o caminho para um governo mundial, conforme descrito em Apocalipse 13:7. Hoje, vemos os alicerces desse sistema global sendo lançados por organizações internacionais e pela interdependência econômica entre nações. Desafios como mudanças climáticas, pandemias e terrorismo são usados para justificar uma maior cooperação global, que pode levar à criação de estruturas de governança supranacionais. Embora a cooperação internacional não seja inerentemente ruim, devemos estar atentos às suas implicações proféticas. Os desastres naturais também têm ocorrido com maior frequência e intensidade. Terremotos, furacões e secas extremas estão devastando partes do planeta. Jesus já havia predito isso, conforme registrado em Lucas 20:11, assim como o apóstolo Paulo, que falou sobre como a criação geme, aguardando a redenção final. Romanos 8:22. A destruição ambiental causada pela atividade humana é um sinal de que a criação está sofrendo por causa do pecado. Enquanto enfrentamos crises como guerras, desastres naturais e uma moralidade decadente, vemos que tudo isso já foi profetizado na Bíblia. Em tempos de escuridão moral, somos chamados a ser luz no mundo, vivendo de maneira íntegra e mantendo os padrões de Deus, independentemente das pressões sociais e culturais ao nosso redor. Que possamos ser fiéis à nossa missão de pregar a verdade e viver como exemplos de Cristo em um mundo que cada vez mais se afasta dos princípios divinos. Além de viver como exemplos de Cristo em um mundo que se afasta dos princípios divinos, devemos também estar alertas à decadência moral e ética que permeia a sociedade contemporânea. Um dos sinais mais claros dos últimos tempos, conforme predito por Paulo em sua segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo 3:1-5,
é o estado moral degradado da humanidade. Ele descreveu como, nos últimos dias, os homens seriam egoístas, arrogantes, desobedientes, ingratos e sem amor pela família. Ao observarmos o mundo ao nosso redor, vemos essa previsão se cumprindo de maneira assustadora. Valores familiares tradicionais estão sendo destruídos, com o aumento do individualismo e a normalização de comportamentos que antes eram considerados tabu. A mídia e a indústria do entretenimento promovem a violência, a promiscuidade e o materialismo, enquanto as redes sociais, que têm o potencial de fazer o bem, muitas vezes se tornam plataformas para bullying, difamação e disseminação de falsas informações. Esse ambiente está corroendo a moralidade e afastando as pessoas dos princípios de Deus. A sociedade também está cada vez mais inclinada ao relativismo moral, a ideia de que não existem padrões absolutos de certo ou errado. Esse conceito, que nega a verdade objetiva e ridiculariza a noção de pecado, leva a uma sociedade em que cada um define suas próprias regras, muitas vezes ignorando os ensinamentos bíblicos. Como cristãos, somos chamados a ser o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5:13-14. Mantendo firme nossa fé e nossos valores, mesmo quando eles são impopulares ou conflitam com a cultura dominante. Outro sinal alarmante dos últimos tempos, conforme profetizado, é a apostasia em massa ou o abandono da fé verdadeira. O apóstolo Paulo advertiu em 1 Timóteo 4:1 que nos últimos tempos alguns se desviariam da fé, seguindo doutrinas falsas. Esse afastamento da verdade é visível hoje, especialmente nas nações ocidentais, onde o cristianismo já foi uma força cultural dominante. Muitas igrejas estão se esvaziando, o ateísmo e o agnosticismo estão crescendo, principalmente entre os jovens. E talvez mais preocupante, a distorção do evangelho está ocorrendo dentro de muitas igrejas. A teologia da prosperidade, que promete riqueza e sucesso em vez de arrependimento e salvação, está ganhando espaço, substituindo a verdadeira mensagem do evangelho. Muitas vezes, pregadores evitam temas como pecado, julgamento e a necessidade de santidade pessoal, em favor de uma versão mais palatável da fé que agrada aos ouvidos, mas carece de profundidade bíblica. Além disso, a aceitação de práticas que a Bíblia condena em nome da inclusão e do amor tem levado muitas denominações a se desviar dos ensinamentos claros das Escrituras sobre moralidade sexual, casamento e identidade de gênero. Apesar da crescente apostasia, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Assim como nos dias de Elias, quando o Senhor reservou para si 7.000 que não se dobraram a Baal, 1 Reis 19:18, hoje também há muitos que permanecem firmes na fé verdadeira. Estes continuam a proclamar a verdade do Evangelho, mesmo em meio à perseguição e à pressão cultural. Outro grande sinal dos últimos tempos é o renascimento de Israel e as tensões no Oriente Médio. O restabelecimento do Estado de Israel em 1948, após quase 2.000 anos de dispersão, foi um evento profético significativo. Cumprindo as profecias de Ezequiel 37 e Amós 9:14-15, o povo judeu voltou à sua terra ancestral. Desde então, Israel tem estado no centro das tensões geopolíticas globais. Guerras, conflitos territoriais e atos de terrorismo têm marcado a história moderna do país. A disputa por Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos, continua a ser um ponto central de conflito, cumprindo a profecia de Zacarias 12:2-3 sobre as nações que se reuniriam contra ela. Essas tensões geopolíticas no Oriente Médio, juntamente com alianças internacionais e o crescente antissemitismo global, parecem estar preparando o cenário para os eventos descritos nas profecias bíblicas.
Ezequiel 38 e 39 falam de uma grande batalha envolvendo Israel, e as tensões atuais sugerem que estamos nos aproximando cada vez mais desse momento profético. Outro aspecto importante relacionado aos últimos dias é a explosão populacional e a crescente escassez de recursos. Jesus mencionou que haveria fome e escassez como sinais dos tempos, Mateus 24:7. Com o crescimento acelerado da população mundial, que já ultrapassou 7 bilhões, a pressão sobre os recursos naturais está se intensificando. O aumento da demanda por alimentos, água e outros recursos essenciais está criando tensões em várias regiões do mundo. A degradação ambiental, o aquecimento global e as mudanças climáticas exacerbam esses problemas, colocando em risco a sobrevivência de milhões de pessoas. Em meio a todos esses sinais, também somos testemunhas de uma rápida disseminação de doenças e pandemias. Jesus advertiu sobre pestes nos últimos dias, Lucas 21:11. A pandemia de Covid-19, que surgiu em 2019 e se espalhou rapidamente por todo o mundo, é um exemplo claro disso. A crise global que se seguiu não apenas tirou vidas, mas também trouxe consequências econômicas, sociais e psicológicas devastadoras. Outras doenças, como HIV, ebola e gripe aviária, também continuam a surgir, alertando para a fragilidade humana. Mesmo diante desses desafios, o cristão não deve ser tomado pelo medo. Sabemos que todas essas coisas fazem parte do plano maior de Deus e nos aproximam do cumprimento final de suas promessas. Somos chamados a ser vigilantes, orar e continuar a proclamar o Evangelho da paz. O nosso chamado, como embaixadores de Cristo, é brilhar como luz em um mundo cada vez mais escuro, trazendo esperança e apontando para o retorno iminente de Jesus. Que em meio às tribulações, guerras, desastres e decadência moral, possamos permanecer firmes na fé, confiando que Deus está no controle e que o seu plano de redenção está se desenrolando conforme previsto nas Escrituras. Em meio a tudo o que estamos testemunhando, os avanços tecnológicos, as guerras, os desastres naturais e a decadência moral, uma coisa é certa: as profecias bíblicas estão se cumprindo diante de nossos olhos. Embora estejamos em tempos desafiadores, não devemos perder a esperança. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver com fé, discernimento e vigilância, mantendo nossos olhos fixos nas promessas de Deus e em seu plano de redenção para a humanidade. Agora é a hora de fortalecermos nossa fé e permanecermos firmes, sendo luz em um mundo em trevas. Que possamos viver de forma íntegra, testemunhando a verdade e o amor de Cristo em cada oportunidade que tivermos. Se essa mensagem te tocou e você quer saber mais sobre como os eventos atuais se conectam com as profecias bíblicas, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam refletir sobre o que está acontecendo no mundo. E claro, não se esqueça de deixar o seu like para ajudar a espalhar essa mensagem importante. Juntos, vamos continuar a estudar, refletir e nos preparar para o cumprimento das promessas de Deus.